Bom dia a todos, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver em muita luz, muita paz e muito entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter um estudo, um convite ao amor, falando sobre essa trajetória do nosso Mestre aqui encarnado, falando sobre o convite que Jesus fez a nós todos de amar, de aprender a amar. Mas antes disso, eu vou trazer nossa companheira Ana Lu para fazer a nossa leitura inicial, depois eu volto com vocês. Bom dia, Ana Lu, obrigado pela presença. Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos. E vocês estão escutando o eco? Estamos escutando. Tá tudo certo. Tá. Tá tudo bem. Tá, que eu tô escutando o eco da minha própria. Tá bom. Tá ótimo. Então, o Grupo Espírita Amor e Luz hoje, o Grupo Espírita Amor e Luz hoje está fechado devido às condições climáticas, mas estamos reunidos aqui em coração, online e vibrando na mesma sintonia de amor. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos para a nossa leitura inicial do livro Vinha de Luz, capítulo 115, Armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somentes. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. Ilógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida.
revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam. Dentro da luta redentora, somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Amigo, você está mudo. Obrigado, Ana Lu. Fica comigo para a oração e depois a gente já começa o estudo. Vamos, então, convido a todos que fechamos nossos olhos, pedindo a colaboração dos nossos mentores, que nos auxiliem no entendimento, que nos ajudem, sempre com sentimento de gratidão. Senhor Jesus, agradecemos por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, tentando aprender um pouquinho mais, tentando nos elevar, tentando aprender sobre esse amor que o Senhor trouxe e exemplificou tão maravilhosamente. Esse amor para com tudo, esse amor para com o planeta, esse amor para com os nossos irmãos, mesmo que nós tenhamos muitas diferenças, mas o Senhor veio ensinar que quando há amor, quando tem amor, não existe diferença. Só existe o amor, o bem-querer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado aos mentores. Pedimos licença para começar os nossos trabalhos e que Jesus nos ilumine. E eu peço a caridade de todos que estejamos presentes com os nossos corações abertos, com as nossas mentes despertas, com um só objetivo, que é o aprendizado e a busca dessa paz interior que nós tanto precisamos, todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Ok, Nalu, te vejo mais tarde. Ok, meus amigos, então vamos começar aqui o convite ao amor. Eu escolhi esse tema porque a gente vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Bíblia. Nós vamos deparar com esse convite que Jesus nos fez há tanto tempo atrás, mais de 2000 anos, e antes disso também, né? Com a lei mosaica também, Moisés, os 10 mandamentos, que o primeiro é amar a teu Deus sobre todas as coisas e assim por diante, né? De todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Mas como nós vamos fazer isso, né? Será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos
a Jesus? Será que nós amamos aos nossos irmãos? Então, nesse decorrer desse estudo, a gente vai analisar junto, né? Porque sempre tem uma frase que eu sempre gosto de usar, né? A gente fala: pensa numa cor que você nunca viu. É basicamente impossível para o nosso entendimento, porque nós vamos ter que criar essa cor e aí pensar nessa cor, correto? Então, aqui nós vamos ver como que nós vamos amar Deus se a gente nunca viu Deus. A gente pode sentir a presença de Deus nas coisas do planeta, né? Na beleza do planeta, a gente pode ver Deus na nossa vida, mas assim, será que nós amamos a Deus? Então, nós vamos fazer essa caminhada aqui nesse estudo para nós vermos aonde nós estamos. E eu brinco comigo mesmo de falar, né, do amor. Como que eu vou falar do amor? Será que eu amo? É mais fácil para mim falar de outro tema, né? Eu posso falar do álcool, né? Eu posso falar dos vícios, eu posso falar da vaidade, do orgulho, porque esse eu conheço bem. Agora, será que eu conheço o amor? Esse amor que Jesus veio nos trazer? Então, esse é o convite que eu convido a vocês e me convido a mim mesmo, para nós pegarmos versículos bíblicos, partes do Evangelho segundo o Espiritismo, partes do Livro dos Espíritos que nos ensinam sobre isso, e estudarmos juntos, para tentar entender o que Jesus quis dizer com esse convite ao amor que ele veio aqui. Foram 2 reuniões que se sabe para a formação do planeta, né, reuniões crísticas que eu falo, né, os nossos co-criadores, né, com Deus, Jesus e os outros espíritos de luz se reuniram quando se formou o planeta e se reuniram quando Jesus veio, porque as 2 coisas mais importantes que aconteceram no nosso plano, no nosso planeta, a criação do planeta e a vinda do criador, né, dessa ideia de amor, e ele veio para exemplificar o que é o amor. Então, nós vamos começar aqui com uma frase. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? A resposta: a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Aí, mais adiante, o, o Kardec pergunta: nós podemos entender Deus? A resposta é não. Os espíritos falam não, porque nos falta ainda moralmente muito para atingir isso, para entender. Então, o que que nós fazemos? Nós trazemos Deus à nossa maneira, né? Então, nós imaginamos Deus um velhinho barbudo, ou um homem forte, ou uma mulher forte. Nós podemos imaginar Deus como seja, né? Então nós usamos termos assim, ó, o dedo de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus, como Deus fosse um homem, como nós, que a fisionomia de Deus fosse um homem barbadinho lá, ou como vocês quiserem imaginar. Será que é assim que nós podemos ver Deus? Ou nós podemos ver Deus como uma essência, como luz? Eu não sei. Para te dizer a verdade, eu não tenho o conhecimento e concordo com o Livro dos Espíritos, que nós não temos ainda essa inteligência ainda, nós não temos ainda essa compreensão de Deus para nós dizermos e afirmarmos o que é. Nós temos o exemplo de quem? Que nós vimos, que nós podemos ver, que nós podemos comparar conosco. Quer dizer, comparar seria muito, né? Desculpe a colocação, que é Jesus. Jesus veio exemplificar Deus. Ele veio trazer esse Deus, e como que ele chamava Deus? De Pai.
Pai de infinita misericórdia, Paizinho, eu faço a vontade do meu Pai, o meu alimento é a vontade do meu Pai. Então ele veio trazer Deus. Então ele afirma em várias passagens que ele vê a mim e você vê a Deus. Mas não é ver o homem, Jesus, barbudinho, de cabelo comprido, separado ao meio, né, a moda dos nazarenos naquela época. Não, é ver a minha atitude, ver o meu amor, ver como eu trato as pessoas, ver a minha índole, ver a minha moral. É isso que ele quis dizer naquele tempo, não como fisionomia. Então, nós vamos seguir um pouquinho mais adiante, que o tempo é curto sempre, né? Vamos lá, então. E Jesus disse-lhe: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, que está lá nos 10 mandamentos de Moisés, que Jesus mesmo disse que ele não veio, né, para mudar nada, ele veio só acrescentar. E ele acrescenta este, que é semelhante. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo está envolvido em isso. Amará o Senhor teu Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus 22, de 37 a 40. Aí nós perguntamos para nós mesmos, né? Eu não estou perguntando para vocês, né? Perguntamos para nós. Vocês perguntem para vocês e eu pergunto para mim mesmo. Nós fazemos isso? Será que nós amamos de verdade o nosso próximo? Será que nós amamos a Deus de verdade? No nosso pouco entendimento que nós temos, nós talvez tentamos, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém, também não quero ser julgado. A gente não precisa disso. A gente está aqui tentando aprender junto, né? O próximo não é o filho, né? Não é o esposo, a esposa, a mãe, o pai. O próximo é a humanidade. Que Jesus é grande. A gente não pode pensar pequeno. A gente não pode pensar na família, no vizinho. Jesus é grande. Jesus envolve o planeta. Será que nós conseguimos amar os nossos irmãos que estão em guerra agora, lá na Ucrânia, na faixa de Gaza, em outros lugares do planeta? Será que nós vamos amar aqueles que cometeram um crime e estão numa penitenciária, né? Aqueles que cometeram um erro para conosco e para com aqueles que nós amamos? É esse amor que Jesus fala, de entender, de respeitar o momento do outro, né? Que Jesus e Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre isso, né? Da gente ter esse entendimento, né? De respeitar que todos foram criados simples e ignorantes. Deus não criou ninguém perfeito. Deus não criou Jesus. Jesus alcançou, ele mesmo disse: eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Deus não deu privilégio a ninguém. Todos estamos no mesmo patamar. Nós somos criados simples e ignorantes. Daí, nós vamos crescendo, chegando até certo momento da nossa existência, quando nós começamos a atingir um certo nível de inteligência, nos é agregado o livre-arbítrio, que nós podemos escolher o caminho. E é aí que as coisas vão complicando para a gente, não é verdade? Porque nós vamos fazendo escolhas certas, escolhas erradas, daí nós temos que nos ajustar com a lei divina. Quando nós transpassamos o direito dos nossos irmãos e cometemos alguma coisa má para eles, nós, quando vamos nos evoluindo, nós vamos já querendo ajustar isso.
A nossa consciência nos cobra esse mal que nós fizemos aos nossos irmãos. E essa lei de Deus é maravilhosa, que é a ação e reação, que nós cometemos alguma coisa e nós vamos sofrer aquela reação. Então, vamos seguir um pouquinho mais adiante. Qualquer coisa aí vocês me param, a Ana Lu entra aí, fala comigo, se tiver algum comentário, porque eu não posso ver o comentário aqui, porque eu tenho a tela cheia, mas a Ana Lu pode nos ajudar, se tiver alguma coisa aí que tiver chamando atenção, pode me interromper. Vamos lá, então. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito amor. Está em João 4, versículo 18. É uma coisa que eu acho interessante. Será que nós amamos sem ter medo? Será que nós amamos nossos filhos sem ter medo de perdê-los para o mundo? Será que nós amamos os nossos companheiros, companheiras, sem ter medo que um dia eles vão deixar de nos amar e buscar outras aventuras? Será que nós temos medo amar uma causa e essa causa não nos amar também? Então aqui diz, no amor não há temor. Quando você ama, você respeita a liberdade. Eu sempre lembro numa passagem do livro que é Há 2000 anos, de Emmanuel por Chico Xavier, lá no finalzinho, quando a Flávia está já cega. Eu não vou contar muito do livro, não, porque eu convido os meus amigos a ler, tá? E o esposo tinha abandonado ela há muito tempo. E o esposo, como ele teve uma decepção com a amante, tudo, ele voltou. E quando ele voltou, ela ficou feliz da vida. E ele pergunta: você não está com assim chateada comigo, né? Tudo. Eu acho que ela devia estar, mas ela fala uma frase muito importante. Ela fala: não, porque quem ama liberta. Você é livre. Eu amo você e eu liberto você. Você não é meu prisioneiro. Então você pode sim cometer os seus erros, mas olha aqui o que é o amor. Você voltou porque eu te libertei, você voltou para mim porque o meu amor te chamou. Eu achei essa parte muito bonita. Não são essas palavras que eu estou dizendo, mas é mais ou menos isso que está no livro. Porque o amor liberta. Se você ama, você liberta. Você não tem medo. Você ama sem medo. Você não tem aquela preocupação que vai sofrer. Ah, eu não amo porque eu vou sofrer. Ah, por causa disso. E a gente vai colocando coisas. Quer dizer, o amor é isso, o amor liberta, é livre. Nós não somos donos dos nossos filhos, nós não somos donos de ninguém e nem de alguma coisa. Eu estou falando de sentimento, imagina, a gente tem aquela coisa também no material, que a gente ama a nossa casa, que a gente ama a nossa roupa, o nosso carro, que é tudo que vai passar. Porque a única coisa que nós precisamos realmente é o nosso lado espiritual. Nós sabemos que nós somos imortais, nós não vamos morrer. Nós vamos desencarnar, nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos para a erraticidade, nós vamos aprender, nós vamos nos preparar, depois nós vamos voltar de novo para nós nos ajustarmos, que eu acho que esse é o termo mais correto que eu aprendi no Espiritismo. Nós vamos nos ajustar às leis de Deus, crescendo moralmente, aprendendo sobre esse amor. Então, seguimos adiante um pouquinho mais. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A gente analisa sobre essa passagem de João e nós pensamos o sentido profundo dessa passagem dita por Jesus.
Quer dizer, você pode amar seu Deus e fazer o mal ao seu irmão? Nós vamos estar vivendo numa grande mentira, né? Eu posso aqui ser o espírita Wilson agora, né? Que eu gosto muito do espiritismo, me trouxe muita coisa boa, mas que adianta eu falo, eu amo o espiritismo, eu amo a Deus e eu critico todas as outras religiões, eu critico as outras pessoas, porque isso, porque aquilo, e sempre vou fazer algum comentário. Então, ele mesmo nos diz que nós somos mentirosos, mentindo para nós mesmos, né? Nós vamos estar mentindo para nós mesmos. Então, qual o sentido disso, né? Como será que nós amamos Deus de verdade? Será que nós nos entregamos? Será que nós vivemos essa verdade, que é Deus? Se nós não conseguimos entender o nosso irmão, se nós comentamos alguma coisa, o nosso irmão já vem, comenta outra em cima e fala, eu não vou deixar barato, eu não vou fazer isso, eu não vou... Né? A gente fala assim, você largou, você deixou de fazer isso. Aí o irmão fala, não, mas você também deixa de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí vira uma competição de quem é pior, em vez da gente elevar e dizer quem é melhor. Não é verdade? Então aqui fica essa passagem também que nos chama muita atenção. E agora eu vou falar um pouquinho. Não, tem mais um aqui, desculpem. Mais uma passagem. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame seu irmão, também o seu irmão, que é a continuação do que nós estávamos falando, né? Se nós amarmos Deus de verdade, nós vamos amar o nosso irmão, nós vamos aceitar o nosso irmão. Porque se a gente não consegue aceitar o erro, a gente só quer aceitar as coisas boas, né? Como que a gente vai amar só as coisas boas e a gente não vai conseguir amar os erros? Porque nós erramos. E nós temos infelizmente, nós temos isso conosco, né? Que nós exigimos do outro que nós não damos conta de fazer. Nós exigimos que o outro deixe de beber, que o outro deixe de fazer isso, que deixe de usar drogas, que deixe de fazer fofoca, que deixe de fazer comentários infelizes, para nós sermos felizes. Será que isso vai funcionar? Nós exigimos do outro que ele vire santo e nós não precisamos melhorar nada, né? Nós não precisamos melhorar nada dentro de nós. Nós vamos vivendo a vida. Eu vou ser feliz quando meu pai deixar de beber. Eu vou ser feliz quando minha mãe parar de fazer fofoca com a vizinha. Eu vou ser feliz quando meu irmão me deixar em paz. Eu vou ser feliz quando o presidente fizer o que eu quero. Será que nós vamos realmente ser felizes se nós mudarmos os outros? Ou a felicidade maior é nós olharmos para dentro e tentar mudar um pouquinho nós? E eu vou trazer para vocês a leitura da primeira carta aos Coríntios, de Paulo, que eu acho uma das coisas uma das obras mais bonitas que a humanidade já viu falando do amor. Ele vai exemplificar, ele vai dizer o que é o amor para a gente. Então eu vou ler e nós vamos comentando, bem suave, para nós interiorizarmos isso, essa beleza, esse convite que Paulo nos faz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, quer dizer, não teme. Não folga com a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós estamos aqui falando da essência de Jesus nessa carta. Lembramos daqueles 3 anos que Jesus passou e ele viveu tudo isso que nós estamos falando aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. E Paulo afirma, porque sem o amor nós não podemos fazer nada mais. Tudo que nós fazemos seria com uma troca, como uma moeda, digamos assim. Agora, quem faz por amor, não precisa nada, não quer nada em troca, não espera, né? Não espera recompensas, não espera gratidão, não espera nada. Chico fala uma frase de Jesus num videozinho que tem, muito interessante, que ele fala: dos amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, o amor sem esperar nada em troca, o amor puro, de não querer nada em troca, de não usar dinheiro, favores. É o amor puro que Jesus veio ensinar. E é esse que nós tentamos buscar, que nós queremos buscar. Só que nós, nesse processo de querer buscar esse amor, nós esbarramos na matéria. Que nós estamos encarnados, vivendo sobre a matéria densa, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos sustentar, às vezes sustentar os nossos familiares, ajudar uns aos outros, e às vezes nós nos perdemos no caminho. Quer dizer, às vezes nos achamos, porque nós sempre nos perdemos nesse caminho, porque nós confundimos, às vezes nós damos mais valor à matéria do que ao sentimento. Na maioria das vezes isso passa, não só comigo, eu vejo nos nossos irmãos também, mas é aquilo que eu falo, sem julgamento. Eu não estou aqui para julgar ninguém e também peço o favor que não me julguem, porque eu não gosto de sentar no banco do réu e nem do juiz. E eu acho que nós todos temos esse direito de não sentarmos no bancos de réu e nem de juiz. Nós temos esse poder de escolha, de não julgarmos e não sermos julgados também, não aceitar isso. Porque todos nós estamos no mesmo patamar, porque senão estaríamos em planos diferentes. Eu falo dos dois, né? Se nós estivermos mais elevados, nós estaríamos num mundos felizes. E se nós estivermos mais atrasados, nós estaríamos em mundos ainda, né, de vibração inferior ao nosso. Que eu acho que o nosso que nós estamos já é uma benção. Nós olhamos para fora, às vezes nós falamos, incomoda um pouco a neve, mas que é bonito, a beleza nós não podemos negar. Que é um espetáculo da natureza. Seguimos então um pouquinho mais adiante aqui. Agora eu vou falar de uma passagem do Evangelho que muito me agrada, que é muito, para mim, é uma das a que me chama mais atenção, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus encontra com Nicodemos e conversa com ele, explica sobre o mundo espiritual, né, nas palavras de Jesus naquela época,
porque ele não podia usar outra maneira. Por isso que veio agora, que nós chamamos de terceira revelação, que é o Espiritismo. Naquela época, eu acho que Jesus fez o que ele pôde fazer naquela maneira de entendimento que ele fez. Então, ele estava explicando para Nicodemos sobre o Espírito, ele usou o exemplo do vento que sopra para todo lado. O Espírito é assim, é livre, né? A alma está encarnada. Quando nós estamos na erraticidade, nós somos espíritos, né? Nós erramos, nós não no modo errar, que eu digo errantes, que é livres, né? Que nós podemos, depende da nossa consciência, claro. Vários estudos nos mostram isso. Se nós temos a consciência, nós podemos, sim, ser espíritos livres, aprendendo sobre esse amor. Mas o que me chama a atenção é a segunda parte, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós entendemos porque Kardec veio trazer a parte moral, né? Então, ele usou até, eu acho que, até o versículo 13, ou alguma coisa assim, tá? Mas a segunda parte me chama muita atenção, que é essa conversa. Então, eu vou trazer parágrafo por parágrafo para a gente estudar junto. Vamos lá. Isso. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Essa discussão que Jesus, quer dizer, discussão não, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, veio essa parte, né? Porque Nicodemos fala: eu sei que eu estou falando com o Filho de Deus. Ele reconhece, porque só Jesus podia fazer o que ele viu, né? Que era expulsar os demônios, naquela época, né? Nós sabemos hoje que outro termo seria doutrinar ou ajudar os nossos irmãos, que é denominado como os demônios, que são espíritos que estão ainda em processo de aprendizado, com muito ódio no coração, e curar lepra, curar paralíticos. Eu não vou nem entrar nesse termo, porque mesmo dentro do espiritismo tem muita divergência sobre isso, né? Uns, por exemplo, dão exemplos sobre como ele transformou o vinho em a água em vinho, como ele conseguiu juntar tanto peixe na rede de Pedro, falam porque é que ele tem a visão ali, mas daí a gente vai, ele conhece o magnetismo, ok, tudo bem, certo, é porque ele sabia que os peixes estavam ali. Não, eu penso de uma maneira mais expressiva, porque se nós compararmos, como que vamos explicar o milagre dos pães e peixes? Como nós vamos explicar aquele homem que tinha a mão toda retorcida, Jesus, ao toque, fez voltar? Como que nós vamos explicar ele tirar até a lepra do corpo, das feridas, e cicatrizar instantaneamente? Então, esse ser, Jesus, nós ainda, mesmo querendo entender, ainda vai nos levar muitos anos no nosso nível de entendimento para nós conseguirmos entender o que é isso. Então, Jesus está falando para Nicodemos, nessas palavras, que agora eu cheguei. Moisés fez o trabalho dele, e agora chegou Jesus. Eu vim para dar continuidade, para dar complemento à lei mosaica e a tudo mais. Então, ele fala, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente. O que é serpente de bronze? Naquela época, quando eles saíram do Egito, que eles eram escravos e ficaram no deserto por 40 anos, o povo de Israel, né, o povo hebreu, ele era muito, tinha muitas cobras no deserto, e eles eram picados e morriam. E eles já estavam se rebelando e querendo voltar para ser escravo no Egito, porque eles estavam com medo das serpentes. E aí Moisés recebeu essa mensagem, construiu essa serpente, ele fez, né, de ferro, de bronze, e ele colocou numa cruz, e ele levantava essa serpente, e todos que olhavam para a serpente, com fé, claro, eles tinham muita fé
em Moisés, as serpentes não picavam, e foi isso que aconteceu. E ele fala para Nicodemos que agora é o Filho do Homem, agora eu estou sendo levantado e vocês têm que olhar para mim. Eu cheguei aqui. Já não precisamos mais de símbolos. Então é essa conversa que ele teve com Nicodemos, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Nele, Jesus, Deus. Porque Jesus diz: quem vê a ele, vê a Deus. Então, todos que crerem em Jesus vão ter vida eterna. O que é essa vida eterna? Nós sabemos que nós somos eternos, que é sem sofrimento, sem esse apego que nós temos, né? Porque, às vezes, nós sofremos muito por coisas que são passageiras, coisas materiais, que nós nos apegamos muito. Então, essa vida interna é o nosso futuro, que nós vamos nos depurando, nós vamos deixando a matéria de lado e nós vamos vamos crescendo em moralidade e amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, isso aqui a gente fala filho único, né? Nós todos somos filhos de Deus. Único em amor. Jesus foi o único que veio aqui e amou e exemplificou de uma maneira de 100%, né? Sem deixar nada para trás. Então é por isso que é o Filho unigênito de Deus. E tem outros estudos que falam sobre a concepção, que eu não vou entrar nesse termo, né? Que foi feito, foi pelo anjo, Deus, que concebeu Jesus, ou foi de homem e mulher. Eu não vou entrar nesse termo porque não é o sentido. Isso daí, para mim, não tem importância nenhuma. A importância é que veio Jesus, que Jesus chegou entre nós, Filho de Deus único, que ele nos mandou para nos ajudar a crescer espiritualmente, para nos ajudar. Ele veio exemplificar, ele não falou, olha, faz isso, ama, perdoa. Ele não falou, ele fez, ele exemplificou. Por isso que aqui está dizendo, mas que tenha vida eterna, para nós termos a vida eterna, para nós olharmos para cima. Ele veio dar o exemplo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que este fosse salvo por ele. Jesus fala em várias passagens que ele veio trazer salvação. Ele veio salvar do quê? De nós mesmos. Salvar dos nossos pecados, das nossas mazelas. Por isso que Deus enviou, Deus autorizou a vinda de Jesus para encarnar entre nós, para trazer salvação, para trazer uma luz, para trazer um exemplo de como devemos agir para conosco mesmo e para com os nossos irmãos. Por isso que Jesus sempre, na minha opinião, enfatizou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como Deus ama. Porque Deus ama a criação. Deus ama tudo. Deus nos ama. Mas ainda, infelizmente, no meu caso, nós não conseguimos ser recíproco. Eu estou falando de mim, que nós não podemos ainda amar a Deus, nós não conseguimos encontrar ainda esse caminho do amor a Deus. Porque ele mesmo falou aqui, Jesus, que quem fala que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Se eu falar que eu amo a Deus, então eu vou ser um mentiroso. Porque eu não consigo. Eu não dou conta de amar todo mundo.
Eu ainda tenho minhas divergências. Eu ainda faço comentários errôneos. Então, seria hipocrisia da minha parte dizer que eu amo a Deus. Eu ainda estou tentando, estou no caminho. Eu ainda estou lutando contra mim mesmo. Por isso que nas minhas orações eu falo, Deus, Jesus, protege-me. Mas primeiro protege de mim mesmo. Me proteja da minha consciência. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus, em Deus, né? Não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Vocês têm que concordar comigo, né? Se nós não cremos nesse amor de Deus, nós já estamos vivendo uma condenação. Não crer no nome do Filho unigênito de Deus, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, nós já vamos ser condenados, porque nós vamos viver na tristeza, sem esperança, sem uma esperança no futuro melhor, sempre desconfiando dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos filhos, né? Porque nós não criamos realmente os filhos para o mundo. Nós criamos os filhos para um dia eles nos ajudar, né? Ó, eu estou pagando as contas dele agora, um dia ele vai ter que trabalhar para pagar as minhas. Um dia ele vai ter que cuidar de mim, né? E eu quero realmente, isso eu sou sincero, eu quero, por exemplo, o meu filho, eu quero que ele cuide dele mesmo. Eu quero que ele progrida, eu quero que ele encontre, né, esse Deus no coração dele, que é essa salvação. Isso que nós devemos desejar para todos os nossos irmãos e para nós mesmos, de encontrar esse caminho, porque quem crê não é condenado, e quem não crê nesse amor, nessa mensagem, já está condenado, porque vai viver no mundo, vai viver um dia atrás do outro, levando vantagem aqui, perdendo aqui, ganhando ali, mas sempre com aquele velho verbo, né, do cachorro, que lá no Brasil, aqui já não tem cachorro solto na rua, né? Lá ainda tem uns vira-latinha por ali bonitinho, que o carro passa, o cachorro sai correndo atrás da roda do carro, o carro para, e o cachorro para, olha para a roda e vai embora. E assim somos nós, às vezes. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Também faz muito sentido até hoje. Isso foi dito há 2030 anos, né? 2025 anos atrás, e ainda está aqui, porque a luz está aí. Jesus é a luz. Mas às vezes, no nosso dia a dia, no nosso botão automático, de nós levantarmos, escovar o dente, botar a roupa e trabalhar, e nem olhar para o lado. Nós amamos até as trevas, a cegueira espiritual, a cegueira, que nós não queremos ver a luz de Jesus às vezes, né? Porque as nossas obras são má, porque nós não amamos ainda os nossos irmãos. No meu trabalho, eu sempre falo uma coisa nas reuniões, né? Por que tem que ter um ganhador só? Porque todo mundo, por que nós não podemos ganhar todos? Né? Você tá na Lu, que está aqui atrás aqui, com a gente, esperando só para entrar de novo para fazer os comentários finais. Vou dar um exemplo. Por que eu tenho que ficar competindo com a Ana Lu? Porque nós dois não podemos ganhar. Eu acho que talvez eu tenha mais habilidades que ela, ou ela tem mais habilidades que eu. Talvez ela vá ganhar um pouquinho mais. Mas por que eu tenho que perder? Qual é a razão? Por que eu tenho que perder? Porque os dois não podem ganhar. Porque um grupo de 20 pessoas tem que ter um ganhador e 19 perdedores. Por que não pode ter 20 ganhadores? Diferentes níveis. Um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos, mas sem aquela inveja. E todos ganham, todos são felizes, todos têm o seu sustento. Por que não pode ser assim? Porque essa competição sempre nós temos que competir, competir, competir. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz,
temendo que as suas obras sejam manifestas. Coisas interessantíssimas ditas há 2000 anos atrás, está na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, mais vendido ainda do mundo, e eu acho que menos praticado do mundo, né? Infelizmente, por mim, começando por mim mesmo, tá? E a gente fala, quem pratica o mal, né? Se nós estamos praticando o mal, nós estamos nos afastando da luz. Nós vamos cada vez estar mais longe da luz, com o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos vícios. Nós vamos estar nos afastando. E conforme nós vamos nos aproximando da luz, nós vamos deixando isso, deixando esse sentimento que nos azeda o estômago, às vezes, o fígado, né? O sentimento de inveja, de orgulho, de querer ser o líder, de querer sempre a nossa maneira, sem respeitar as leis, às vezes. Às vezes as leis são criadas e nós não respeitamos, porque nós queremos fazer a nossa maneira. Ah, isso não precisa. Ah, isso é uma lei velha. Ah, isso é do passado, né? E em vez da gente respeitar as regras, por exemplo, a regra do trabalho, olha, o seu trabalho é esse, você tem que fazer isso durante o dia, você tem que estar aqui às 8 da manhã e o seu almoço é meio-dia, você volta meio-dia e meio e às 4 da tarde você pode ir para casa. Esse é o seu compromisso. E para isso eu vou te pagar tanto. E às vezes a gente está desesperado, a gente aceita tudo. Aí passa-se 3 meses, já começa a reivindicar. Ah, por que eu tenho que chegar às 8? Eu não posso chegar às 8h10? Ah, por que eu só tenho meia hora de almoço? Ah, por que isso? Ah, porque o outro ganha mais que eu. Então, nós somos assim. E assim também na religião, e assim também na nossa vida. Nós, às vezes, queremos trazer a nossa conveniência. E as regras são criadas para ser seguida. Nós vemos a regra de trânsito. Nós podemos passar no farol vermelho, no sinal vermelho? Não, mas às vezes nós passamos. Por quê? Porque nós estamos atrasados. Não importa o outro. Né? O outro pode esperar um pouquinho. Ah, eu posso estacionar em fila dupla? Ah, quem está atrás pode esperar. Não, porque eu tenho que descer aqui na porta de casa. Eu não posso ir a 50 metros adiante, estacionar de uma maneira correta. Não, eu tenho que parar aqui para descer as coisas, descer tudo. O outro pode esperar. Então, nós somos assim, infelizmente. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja, desculpem, claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E então ele veio falar aqui para a gente, Jesus, quem está na verdade, na luz, não precisa esconder nada. Pode viver sua vida claramente, porque sabe que ali está agindo a vontade de Deus. Será que nós podemos viver ainda essa realidade? Será que nós vivemos essa verdade de Jesus? Isso eu trago para todos, para mim, para vocês. Será que nós estamos de acordo com isso? Ainda não, né, meus irmãos? Senão nós não estaríamos aqui nesse domingo de neve, na internet, estudando. Por isso nós estamos aqui, para tentar nos ajudar um ao outro, grupo, cada um à sua maneira, tentar ajudar um ao outro, aceitando como somos e como os nossos irmãos são, que cada um vai viver o seu dia da melhor maneira que se pode. Vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui. E disse-lhe Jesus, aqui eu já estou em outra passagem, tá? Já trago para vocês a passagem. Aquela lá era a conversa de Jesus com Nicodemos. Ali foi o final da segunda parte, como eu expliquei, que não está no livro Segundo o Espiritismo, mas está na Bíblia, vocês podem consultar, que é muito interessante as passagens
bíblicas também, que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós podemos consultar para saber esse pensamento, né? Está em João 3. Vamos lá, então. Seguindo adiante, palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conhecereis e o tende vistos. Quer dizer, nós vamos conhecer, vendo Jesus, nós vamos conhecer o Pai, nós vamos saber qual é a essência de Deus. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aqui eu me encontro, eu vou tirar o nome, é Wilson, né? O Wilson pergunta: mostra-me, Jesus, mostra para mim o que é Deus, quem é Deus, mostra para mim, por favor. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, 2025 anos, Wilson, eu estou com você, e não me tens conhecido, Wilson? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Quer dizer, mesmo os apóstolos tinham uma dificuldade tremenda de amar a Deus, porque eles queriam ver, eles queriam tocar, e Jesus era palpável, e Jesus era um só com Deus. O Pai e eu somos um. Quem vê a mim, vê a Deus. E mesmo os apóstolos tinham essa necessidade que nós temos até hoje. E agora eu vou trazer para vocês um poema de Maria Dolores, por Chico Xavier, que é muito lindo, que nos explica esse amor de uma maneira que nós devemos prestar atenção, conseguir, eu acho que ainda é muito cedo ainda para a gente, na fase que nós estamos. Nós temos que aprender a respeitar os nossos limites, às vezes, né? Porque às vezes a gente não dá conta. Se você falar para mim, vai lá na rua agora, tem um mendigo, dá um abraço nele, dá um pedaço de pão, dá uma água, dá isso. Eu vou conseguir dar, eu não vou conseguir o abraço, eu não dou conta. Eu já tentei, eu não dou conta. Tem gente que dá conta, eu não dou conta desse tipo de caridade, né? Eu não tenho ainda esse amor que o Chico tinha de ir lá e abraçar o mendigo, de falar com ele, ou uma pessoa que não seja do nosso ciclo. Então, nós temos que respeitar as nossas dificuldades, sem julgamento, não quero julgar ninguém. Então, vamos lá. O título é Amor e Perdão. Está no livro Coração e Vida, número 14. A Madalena fora o túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia, resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia: Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se frente a frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés.
Maria, por quem és? Explicou Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui nesse recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, pedaço, mas não venço a mágoa. Padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te do sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. E aqui eu termino esse poema de Maria Dolores dizendo que Jesus, com esse amor todo que ele tem, ele não podia esquecer de Judas, porque ele ama. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E aqui eu deixo para vocês o meu mandamento é esse, que é o mandamento de Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tudo bem por aqui, Ana Lu? Vou te trazer de volta, por favor. E aí, Florzinha, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada, meu amigo, por esse estudo tão maravilhoso e pela lembrança do convite que Jesus fez a cada um de nós, né? O convite ao amor. E como você falou bem, ele exemplificou, né? Ele exemplificou, em sua trajetória aqui, o amor, o perdão, o acolhimento, o respeito, o não julgamento. Então vamos aprender com esse nosso irmão Jesus querido, nosso mestre, e vamos, né, manter o nosso olhar fixo nele, para que possamos fortalecer a nossa fé e continuar a nossa jornada, né, a nossa jornada de aquisição de virtudes, de desenvolvimento do amor, né, para que possamos cada vez mais, com o nosso progresso intelectual e moral, entendermos mais de Deus, né, das suas leis divinas. Muito obrigada por esse estudo enriquecedor, que encheu nossos corações de alegria e nos chamou mais uma vez à responsabilidade que nós temos aqui com o nosso crescimento
com o nosso progresso e também colaborando com o progresso do mundo em que vivemos, né. Muito obrigada, amigo. Foi um prazer ter essa oportunidade de serviço, né, da gente estudar para fazer esse estudo e aprender um pouquinho mais, né? Porque a gente aprende sobre o perdão. Esse poema de Maria Dolores é uma coisa muito, muito bonita, né? A gente vê a dor de Maria, né? Madalena, a dor que ela sentia de ver Jesus ali sofrendo, e Jesus vem acalmar o coração dela. E depois dá o exemplo do perdão, né? Quem é esse amigo? Judas. Esse espírito que se propôs a vir para ajudar, errou como nós erramos, e Jesus não se esqueceu dele no primeiro minuto, foi o que ele lembrou de Judas, do sofrimento desse irmão, porque nós somos assim. Eu não sei vocês, mas quando eu cometo um erro, eu me sinto muito mal agora, porque o conhecimento me traz isso. Agora, imaginemos, naquela época, Judas, como ele se sentiu depois de fazer o que ele fez, né? De pensar que ele estava fazendo uma coisa e cometeu um erro grande. O sentimento de culpa dele, né? Então, quer dizer, nós temos que pensar, né? E às vezes a gente tem que entender o nosso irmão, né? Não apontar o erro, usar de indulgência, né? Tem tantas coisas que nós podemos fazer. Olha os exemplos que eu trouxe, que são poucos, hein? Foi exemplos tirados da Bíblia, né? Do medo, por exemplo, que é uma coisa que nós sentimos, todos nós sentimos, que é uma coisa do nosso espírito, né? Que é o nosso, como se diz, a proteção nossa, da sobrevivência nossa. Se nós não tivesse medo, nós íamos ser muito displicente, não é verdade? Nós íamos cometer assim atrocidades conosco mesmo. Então o medo vem para nos ajudar. Mas nós não podemos pegar esse medo e transferir para coisas, para outro lugar, né, para pessoas. Então, quer dizer, se nós amarmos com medo, medo da pessoa ir embora, medo da pessoa fazer alguma coisa má com a gente, esse amor não vai ser amor de verdade. Vai ser um gostar. Faz sentido o que Jesus disse? Não é minhas palavras. Eu estou falando as palavras de Jesus, né? Ele mesmo fala, o exemplo, né? Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Jesus disse, não sou eu que estou dizendo. Então, quer dizer, é um aprendizado, é o convite que ele faz. Ele está nos convidando. Tenta amar, que você vai sofrer muito menos, né? Se você libertar as outras pessoas, deixá-las livres e aceitar, que é difícil, eu não vou falar que eu aceito, porque eu vou estar mentindo aqui, eu estou falando no modo geral, que nós temos que aprender isso. Bom, mas é isso. Tem alguém aí que fez algum comentário, Ana Lu? Alguém que quer falar Sim, uma pergunta não, para você? Você responde, eu não. não, pergunta não tivemos não, os nossos amigos queridos aqui do Amor e Luz deixaram comentários, que eu fui postando, né, durante a palestra, comentários de gratidão, né, mas pergunta nós não temos. Ok, então tá bom. Uhum. Né, e a gente pode aproveitar essa oportunidade para dar alguns avisos, né? Com certeza. Você dá os avisos aí ou eu dou? Sim, eu posso dar alguns, se você lembrar de outros. A nossa palestra original de hoje seria com a nossa querida companheira Geilza Giampietri. Ela iria falar sobre o Sermão da Montanha e como houve essa mudança de planos, né. Nós vamos remarcar essa palestra e em breve estaremos com a nossa companheira Geilza e o Sermão da Montanha,
né? Em breve nós vamos anunciar a nova data desta palestra. No final de semana que vem, no dia 16, 16, não é isso? O domingo, dia 16, nós vamos ter um brunch, o brunch especial do Valentine's Day, celebração do Valentine's Day, e teremos a palestra com a nossa companheira Débora Beldovics. E ela vai falar, o tema da palestra é Vamos Falar de Amor. Né? Então, todos estão convidados para esse brunch especial, celebração de Valentine's Day, no próximo domingo, com Débora Beldovics. No dia 19 de fevereiro, é uma quarta-feira, é um evento especial. Geralmente a nossa casa não abre às quartas-feiras, mas nós teremos uma palestra com a nossa querida Ana Guimarães, né, do Brasil. Ela estará aqui, então nós quisemos aproveitar essa oportunidade para recebê-la. Vai ser na quarta-feira, 19 de fevereiro, às 7 horas da noite, no Grupo Espírita Amor e Luz, Ana Guimarães. E nós abriremos as portas da casa às 6 horas da tarde. A cozinha estará aberta nesse horário. Então, fica aí o convite a todos para participarem dos nossos eventos. O aniversário da casa está se aproximando no mês de março e teremos também uma programação super especial, né? Amigo, tem mais alguma coisa que nós... Jovens. Os jovens estão se preparando para mais um retiro que acontece todos os anos durante o Memorial Day Weekend. Nós vamos realizar algumas fundraisers para ajudar os nossos jovens a participarem desse retiro. E no dia 8 de março, um sábado, nós vamos fazer o Stone Soup, preparado pelo nosso querido aqui chefe Wilson Giampietri, né? E vamos vender sopas para que os jovens possam arrecadar dinheiro para participarem do retiro. Então, nós vamos vender essas sopas previamente online, vamos já disponibilizar em breve o link e pedimos a colaboração de todos também para ajudar essa causa dos nossos jovens. E os amigos que estão aqui presentes, como nós todos sabemos, não podemos abrir a casa hoje devido às condições climáticas, né? A essa tormenta de neve, mas quem puder, quem quiser também ainda pode colaborar, pode entrar aqui no nosso website, loveandlightnj.org, e deixar a doação para o nosso centro, né? Todos nós sabemos que a nossa cozinha aberta, a nossa livraria, nos ajuda muito a pagar as nossas despesas. Quem puder colaborar, pode deixar aqui a doação no nosso website. Queremos agradecer muito a colaboração de todos, o nosso companheiro Wilson, que disponibilizou do seu tempo, da sua manhã de domingo, para nos favorecer esse estudo tão enriquecedor e maravilhoso. Então, muito obrigada a todos, que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E agora nós vamos para a nossa visualizaçãozinha, nossa oração final, que a Ana Lu vai fazer, e eu desejo a todos uma semana abençoada, que Jesus possa envolver o coração de vocês em muita luz e muita paz. Também pedimos por aqueles que não puderam comparecer hoje, que Jesus possa levar esse amor que nós falamos hoje, né? Esse amor verdadeiro, que você possa levar para suas famílias, para os nossos vizinhos, para o nosso planeta inteiro, para os nossos dirigentes, que tanto precisam um pouquinho mais de indulgência e do nosso amor, uns para com os outros. Ana Lu, você faz a nossa oração final e que Jesus nos abençoe. Deus Pai, Criador de todo o universo, nosso Pai querido, Deus, gratidão pela nossa vida, Pai, e gratidão por todas as bênçãos que estão ao nosso redor. Bênçãos tão inúmeras, Senhor, bênçãos que reconhecemos e muitas bênçãos ainda invisíveis aos nossos corações.
Queremos agradecer, Pai, por esta beleza, por esta riqueza que é a nossa vida. Queremos agradecer a presença e o exemplo do nosso querido Mestre Jesus em nossas vidas. Querido irmão, gratidão pelo seu amor, pelo seu acolhimento. Gratidão pelas suas lições, Senhor. Gratidão por nos mostrar o caminho da felicidade, da paz. Que nós possamos fixar os olhos em Ti, para que possamos, Senhor, aprender com o seu exemplo de vida. Que nós possamos, através do trabalho do bem, adquirir virtudes do amor e da compreensão, do respeito e da humildade, da fé e da resignação. Ó querido irmão Jesus, com o coração cheio de alegria, nós agradecemos por todo o suporte que nos dá. Queremos agradecer a todos os espíritos benfeitores e aos irmãos encarnados que, em nome do seu nome, em nome de Deus, em nome do amor, espalham por toda parte o consolo, a alegria, o abraço, o sorriso, a fé, o alimento, o remédio. E que nós possamos, Senhor, estar nesta seara do bem, trabalhando em seu nome, em nome do amor, em nome de Deus. Queremos agradecer ao Grupo Espírito Amor e Luz e aos benfeitores desta casa por mais uma manhã de estudo, de esclarecimento e de edificação. Protege e abençoa, Senhor, todos os nossos trabalhadores, todos os membros que frequentam a nossa casa. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada e que seja feita, Pai, a vossa vontade, agora e sempre. Que assim seja.